Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em São Lucas, capítulo 17, e nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 19, onde fala-nos sobre a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Com a cabeça reclinada, vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos nesta noite em que, com o nosso coração cheio de reconhecimento, cheio de gratidão, nós te louvamos por esse privilégio santo de estar na tua presença, cultuando, glorificando, enaltecendo o teu santo e maravilhoso nome. E agora, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que haja bênção poderosa sobre a vida de todos os nossos amados e queridos irmãos. Nós te pedimos, ó Pai, que pelo poder do Espírito Santo, os ouvidos sejam preparados por ti e que os corações estejam inteiramente abertos. Abençoe-nos, ó Deus, nesta ministração, para que na unção do teu Santo Espírito nós possamos ministrar, para que esta palavra encontre lugar em cada vida e em cada coração. Unge os nossos lábios, para que não falemos de nós mesmos, mas que falemos na graça, na direção e no poder do Espírito Santo. Tudo isto, Pai, nós te pedimos, agradecidos que somos, em o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito Santo. Amém. A propósito que nós lemos esse texto em São Lucas, onde fala-nos sobre a cura de 10 leprosos. Onde estão os outros 9? Esta interrogação de Jesus, nós temos que parar e meditar em cima disso. Jesus nunca cobrou nem um centavo de ninguém, mas ele queria que as pessoas fossem gratas. Jesus, indo para Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria até a Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E Jesus,
como ele faz com todos que vão a ele. E atendeu aqueles 10 leprosos. Falou para eles: vocês vieram para buscar esta bênção, agora eu quero que vocês voltem lá e vá dizer para o sacerdote israelita a bênção que vocês receberam. Porque o ato de ir é fé. O ato de obedecer também está anexo à fé. Eles perceberam que a cura já tinha se instalado. Não dependeu de ouvir muita coisa, dependeu apenas deles acreditarem que Jesus tem poder. E eles obedeceram e partiram para ir ao sacerdote. E quando deram o primeiro, o segundo, o terceiro passo, olharam e perceberam que a pele já estava limpa. Depois um deles decide voltar para agradecer a Jesus. E disse que com grande regozijo, com grande alegria, louvando a Deus porque receberam aquela bênção assim tão instantaneamente. Aí Jesus, olhando para aquele que voltou para agradecer, falou: mas me diga uma coisa, no dia que vocês vieram para receber a cura, não eram 10 leprosos? Onde estão os outros 9? Porque, irmãos, quando a pessoa não reconhece, fica naquela posição de alguém que não está merecendo aquilo que recebeu. O Espírito Santo é o responsável e o encarregado por Deus de fazer um dos, se não o ministério mais difícil, de trabalhar as nossas vidas. Neste mundo, existem muitas palavras, muitos discursos, e muitas maneiras de se fazer uma pregação ou uma aula. No entretanto, o Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus, canalizando-a dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, ainda que muitas vezes levantamos determinadas barreiras, muitas vezes resistimos alguma coisa que ela não vem de acordo com aquilo que nós desejamos. Glória a Deus que o Espírito Santo, ele não fala aquilo que nós queremos, mas ele fala aquilo que nós precisamos. Como Deus, o Espírito Santo, ele sabe a carência, a dificuldade de cada pessoa. O apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, ele disse que a fé vem na medida que nós ouvimos a palavra de Deus. Há quem defenda a filosofia, que o que importa é a qualidade e não a quantidade. Evidentemente que a qualidade precisa ser de valor. Mas em se tratando de ouvir a palavra de Deus, vale também a quantidade. Quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, mais condições o Espírito Santo terá de trabalhar as nossas faculdades mentais e introduzir em nós a fé. Querem ver a prova real? Quanto mais uma pessoa estiver na presença de Deus, mais ouvirá, consequentemente mais fé terá. E na mesma proporção, no sentido inverso, quanto menos a pessoa ouvir, menos a pessoa aprenderá, menos a pessoa entenderá, porque também deu menos oportunidade para o Espírito Santo trabalhar.
Então é importante demais a qualidade, mas não se despreza também a quantidade, porque quanto mais melhor. Em se tratando das coisas de Deus, não tem fronteiras e não tem limites. Quem é soberano para ditar as regras é o nosso Deus. Ele conhece a gente por dentro e por fora. Ele sabe quantos neurônios que nós temos. Ele sabe quantos neurônios que já estão com ligação errada dentro do nosso cérebro. Ele já sabe quanta coisa que está arquivada na memória e que precisa ser trabalhada. Nenhum neurologista, cientista na área, jamais ele conseguirá examinar os neurônios que fizeram ligações erradas no cérebro e mandaram mensagens controvertidas, errôneas, para a memória. Mesmo que seja um cientista absolutamente treinado nesta área, ele não terá autoridade para saber isso, mas Deus sabe. É por isso que Deus trabalha o nosso exterior, mas Ele trabalha também o nosso interior. E a bênção, ela começa exatamente lá no espírito, lá na alma. É lá nas faculdades onde Deus precisa trabalhar. Precisamos ser flexíveis para ouvir a voz de Deus. Não colocarmos obstáculos. Então, uma das coisas tremendas que a palavra de Deus estabelece é a gratidão. Nós já tivemos oportunidade de dizer que o privilégio nosso é tão grande aqui no Brasil. Dentro da nossa geração, temos que tomar conhecimento da história. Quem desconhece a história, certamente não sabe avaliar. Os países vizinhos na América do Sul, a maioria deles, não permite que se pregue o evangelho com total liberdade. Então temos que ter espírito de gratidão. Aqui no Brasil nunca foi permitido que se pregasse o evangelho. Também. O povo brasileiro nunca teve o direito de ter Bíblia. Porque aqui era proibido ter Bíblia. Aqui era proibido construir uma igreja evangélica. Então vocês vejam, passou o primeiro século, os brasileiros morreram sem nunca ouvir falar do evangelho e nem nunca ter o privilégio de olhar para a Bíblia. Passou o segundo século, aí chegou o terceiro século, entra no quarto século, sem nunca ouvir a pregação do evangelho, sem ter sequer uma portinha aberta onde eles pudessem entrar para ouvir o evangelho. Os estrangeiros que trouxeram Bíblia para cá, em inglês, em espanhol, em alemão, no latim, aquelas Bíblias foram queimadas. A ordem era: não leia a Bíblia. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ficar loucos, diziam eles. Aí o Brasil entra no seu quinto século. É que houve uma abertura, agora de poucas décadas para cá. Quanto que o nosso Deus tem dado? E muitas vezes somos ingratos. Porque não há coisa que aborreça mais a Deus do que a ingratidão. Aliás, a ingratidão, ela é terrível em todas as áreas. Um filho que é ingrato é uma tristeza para os pais. Uma pessoa que é ingrata no cargo que tem, no trabalho, é um problema para aquela firma. Uma pessoa que tem certos privilégios e não é grata, é uma tristeza para a sociedade. Então, nesses dias, o Espírito Santo tem colocado fundo no meu coração a necessidade, o nosso espírito, a nossa alma, nós nos disciplinarmos e aprendemos a importância gloriosa de nós termos o nosso coração agradecido. Eu gosto até de alinhar alguns pensamentos só para gesticular a nossa maneira de pensar. E quando nós avaliamos o que significa a ingratidão, vale a pena nós pensarmos também nas suas consequências. Porque cada ato, cada procedimento tem uma consequência.
A ingratidão é inicialmente o desprezo por tudo aquilo que a pessoa recebeu. Quando que se processa a ingratidão? Despreza aquilo que recebeu. É como nós dissemos, o Brasil nunca teve Bíblias. Será que existe a gratidão ou será que existe um desprezo? E hoje a pessoa tem, só que despreza. E isso é ingratidão. A ingratidão é também o esbanjamento daquilo que a pessoa recebeu. Alguém já disse que todo dinheiro mal ganho também é mal gasto. Porque quando recebe uma coisa que não valoriza, despreza, a tendência é a praticar o esbanjamento. Aquilo não custou grande sacrifício, não deu grandes trabalhos, veio muito facilmente, então sobra o mau procedimento de esbanjar aquilo que não lhe custou do sacrifício. Nós vemos o caso do filho pródigo. O pai dele era milionário e ele, na sua juventude, ele solicitou do pai, dizendo: dá-me a parte da herança que me pertence. E tanto insistiu que o pai deu a herança. Só foi para uma terra longínqua, distante, caiu na orgia. E a Bíblia disse que ele gastou esbanjadamente toda a sua herança. É o comportamento de uma pessoa ingrata. Também destrói muito facilmente aquilo que chegou fácil nas suas mãos. Vocês vejam que muitas pessoas pobres lutam a vida inteira para comprar um carrinho, nem que for um carrinho de meia vida, para poder trabalhar. E muitas vezes um filhinho de papai tira carro novo todo mês, todo ano, para poder sair por aí dando cavalinho de pau, dando racha na rua. Dentro de poucos dias o carro está completamente arrebentado. Por quê? Aquela destruição daquele bem. Então, é próprio do comportamento de uma pessoa ingrata, é não só esbanjar, mas também destruir. Todas essas coisas negativas que estão plantadas dentro do mau caráter, ou um caráter mal formado, é o espírito de ingratidão. Um segundo passo bem importante que nós aprendemos também, é que tem pessoas que são gratas, mas de forma fingida. Que natureza terrível é a natureza humana. Enquanto existe uma grande parcela de pessoas que se exercitam na ingratidão, existem outros que são gratos, mas de forma fingida. E isto é igualmente terrível. A pessoa que é fingida na sua gratidão, ele elogia e dá presente, mas por trás ele está prontinho para lançar o punhal da traição. É um comportamento tão terrível quanto do ingrato. Aquele que é grato, mas é fingido. Porque ele elogia e dá presente, que está dentro da conveniência. Mas lá no íntimo, aquela gratidão é fingida. Lisonjeia na frente e critica por trás. Amável na frente, mas por trás trabalha com a tesoura. É uma maneira da pessoa ser grata, mas de forma fingida. A gratidão fingida fica trepidante de inveja em se tratando de uma pessoa que está num posto superior. Então, no íntimo está trepidante de inveja. Até se submete às ordens, elogia,
lisonjeia o chefe, mas no íntimo está sendo corroído de inveja. Na primeira oportunidade que tiver, vai tentar derrubar, puxar o tapete daquele superior para ocupar aquele lugar. Nas firmas acontece isso constantemente. Um está querendo puxar o tapete do outro. Às vezes ali na frente fica lisonjeando, elogiando, compra até presente, oferece até um bolo no dia do aniversário, compra até um presente bonito no Natal. Mas por trás está trepidando de inveja, dizendo assim: o dia que eu puder derrubar esse camarada vai ser bom demais, porque aí eu vou assumir o lugar dele. A gratidão fingida, ela funciona mais ou menos assim: a duração só no tempo da conveniência. Enquanto a pessoa está na conveniência, vira um doce de coco. Saiu fora da conveniência, vira um inimigo total. Então, é o tipo da gratidão fingida que dura só o espaço do tempo da conveniência. Um outro ponto: a gratidão fingida, a pessoa pensa no seu íntimo: eu só fico debaixo dessas ordens enquanto eu puder tirar proveito. Porque o dia que eu não puder mais tirar proveito, definitivamente eu não vou ficar debaixo dessas ordens. Então esse é um procedimento já assim sofisticado, que é uma maneira de ser um grande amigo de frente e ser um grande inimigo por trás. Dentro do tempo da conveniência, a pessoa bate sempre como amigo. Mas passado o tempo da conveniência, a pessoa não quer nem saber se existe. Essa é uma maneira da gratidão fingida. Mas existe um terceiro ponto ensinado por Deus: a importância da gratidão sincera. Já que, por questão de bom senso, nós reprovamos toda e qualquer ingratidão, toda e qualquer gratidão fingida. E a nossa inteligência, o nosso bom senso, a graça bendita do Espírito Santo operando em nós, mostra-nos que Deus, Ele nos dá a direção correta de uma gratidão sincera. Então nós vemos aí no versículo 15 e 17 do capítulo 17 de São Lucas, que um dos 10 leprosos voltou para agradecer. E está escrito que ele ajoelhou. E ele pôs o seu rosto em terra, na presença de Jesus. Porque ele queria agradecer com toda sinceridade. Isso é um exemplo de uma gratidão sincera. Porque agora ele chega e se prostra aos pés de Jesus para agradecer o fato de ele não estar mais leproso. E Jesus, que tudo esclarece, Jesus que tudo ensina, ele questionou, dizendo: e onde estão os outros 9? Mas o que Jesus estava cobrando é a falta de gratidão. O único que recebeu a palavra de salvação foi o ex-leproso que voltou para agradecer. Para os outros, Jesus nem chegou a falar, só curou a lepra. Agora este ganhou algo a mais. Jesus disse: você veio para agradecer? Vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu a bênção completa porque foi o único que tinha gratidão no coração. Tem um outro exemplo maravilhoso também, de Maria, aquela que, conforme está em São Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50, e lá em São João capítulo 11, versículo 2, também dá a identidade desta mulher. Ela chegou com um vaso de alabastro,
Era o perfume mais caro, mais precioso que existia naquela época. Com perfume de nardo. Chegou e prostrou-se aos pés de Jesus. Não só colocou perfume, e depois começou a chorar. Mas não era de tristeza, nem de angústia. Era de gratidão pela quantidade de demônios que Jesus tinha expulsado da vida dela. Tão grata pela sua libertação, estava molhando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Não só colocou perfume, mas estava literalmente lavando os pés com as lágrimas. E ainda um terceiro procedimento, começou a beijar os pés. E as pessoas que estavam ali, inclusive o dono da casa, que era um fariseu, ele foi logo dizendo: onde se viu fazer um estrago com esse perfume tão caro? Poderia ter sido vendido e distribuído o dinheiro para os pobres. A mulher está aí despejando esse perfume caro. Aí Jesus disse assim: eu entrei aqui nesta casa, ninguém me saudou. Ninguém me deu o beijo de ósculo, que era o costume israelita. Não teve ninguém que veio dar um abraço em mim. Agora, esta mulher, desde que eu cheguei, ela está lavando os meus pés com suas lágrimas e enxugando com seus próprios cabelos. Sabe por quê? Porque quanto mais abençoada for a pessoa, maior o amor e maior a gratidão que está no seu coração. Aí Jesus disse: a quem muito perdoou, muito também amou. O coração dela estava transbordante de gratidão. Foi um dos episódios onde Jesus teve uma segunda oportunidade para mostrar que qualquer religião, qualquer cerimonial, qualquer dogma, qualquer liturgia que se pratique, cai por terra diante de um ato de amor sincero. Tudo que nós fizermos para Deus, não se ilude com aparência. Deus não se deixa apaixonar por lisonjas, por elogios, por gratidão muitas vezes fingida. Porque quem está em busca de benefícios, muitas vezes, mostra uma gratidão que não é verdadeira. É uma gratidão fingida. Mas Deus, que tudo vê e tudo sabe, e lê o nosso interior, conforme está lá no Salmo 139, antes de chegar a palavra nos nossos lábios, Deus já sabe até o que nós vamos falar. Ele conhece o nosso íntimo. Então, ele busca que dentro de nós haja aquilo que se chama sinceridade. Porque sinceridade é igual santidade diante de Deus. Enquanto que o fingimento ganha o triste nome pejorativo de fariseu. É justamente o maldito do fingimento. E muitas vezes até reivindica a bênção de Deus, achando que tem merecimento. Ora nenhuma reconhece que, como pecadores, nós não temos merecimento algum. Tudo que Deus faz é por graça. E a palavra graça significa favor não merecido. Senão, não é graça. Deus, ele não está fazendo troca e nem barganha com ninguém. Dono absoluto, ele é soberano sobre todas as coisas. Então o que Deus exige de nós é que haja amor. E aí está o exemplo de Maria, dentro da casa de um fariseu, sendo que o fariseu era mestre da palavra, a coitadinha da irmãzinha era absolutamente leiga, mas quem fez a verdadeira ministração dentro daquela casa foi a mulher, sem palavras. Ela mostrou. O amor é o carro-chefe que vai na frente. Tudo que não fizer por amor, diante de Deus, vale menos do que nada. Pois quem deveria ministrar ali, senão Jesus, era o fariseu, porque ele era mestre na sinagoga. Acaba que precisou alguém entrar dentro daquela casa e ministrar sem palavras.
Ela não falou, ela só amou. Não falou, ela só reconheceu. Não tocou trombeta, só praticou. Essa mulher não fez barulho nenhum. Não estava à caça de recompensa. Não queria nada em troca. Procedeu de tal maneira que ela mostrou duas coisas que está faltando. Aqui, Jesus explicou, está faltando inclusive dentro dessa casa. E era a casa do fariseu. Jesus falou, está faltando entre todos aqui, inclusive nesta casa. Porque nem o dono da casa não me saudou. E essa mulher, sem cessar, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. E as palavras derradeiras que Jesus disse naquela oportunidade. Jesus disse, pois o testemunho dessa mulher vai embora até os confins da terra. Onde o evangelho for pregado, o testemunho dessa mulher será exemplo para todo mundo. Veja que 2000 anos se passaram e o exemplo da mulher está servindo de bênção para nós, do jeito que Jesus profetizou. Ainda um outro exemplo de gratidão sincera. Lá em São Mateus, no capítulo 15, versículo 27, verá uma mulher cirofenícia, que foi em busca da bênção onde Jesus estava. Ela caminhou uma distância longínqua, porque tinha uma filha doente e completamente possuída por demônios. Porque quando a pessoa ama a bênção, não mede sacrifício. Quantas pessoas hoje, irmãos, que usam esse argumento? Não vem na igreja porque está frio. Não vem na igreja porque está chovendo. Não vem à igreja porque é um probleminha lá em casa. Não vem na igreja porque trabalhei muito. Quando deseja bênção, paga o preço com alegria, com satisfação. E não reclama, porque a bênção está no estado prioritário. Está valorizando a bênção. Não é aquele tipo que espera a primeira montanha desabar para depois sair correndo atrás da bênção. Tem pessoas que só correm para a igreja quando a situação está apertada mesmo. Agora, quando Deus abençoa, se apropria da bênção para falar, agora eu estou trabalhando muito, já não posso mais vir na igreja. Põe o trabalho, tem que pôr, tem 1001 desculpa. Só que diante de Deus não tem desculpa. Por quê? Nós temos uma responsabilidade. Fomos escolhidos por Deus, somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Todas as nações da terra serão abençoadas através da nossa vida. Nós é que vamos ser o canal de bênção. Se for um canal que estiver obstruído, entupido, não pode fluir a bênção de Deus. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então essa mulher cirofenícia chegou lá onde Jesus estava. E isso custou um sacrifício muito grande para ela. Mas ela não estava reclamando o fato de ela ter viajado longe para buscar a cura da sua filha. Diz que chegou na presença de Jesus e explicou que a filha estava doente em casa e terrivelmente endemoniada. Jesus, que é sabedoria infinita, que não faz milagre por milagre, mas ele sempre quer passar uma lição espiritual através de tudo aquilo que ele faz e opera. E Jesus disse para ela, olha, acontece o seguinte, eu não posso tirar o pão da mão dos filhos de Deus e dar para os cachorrinhos. Teste costumeiro de fé. Porque Jesus, ele atendia a todos indistintamente, ele não fazia acepção de pessoas. Ele não estava levando em conta se era judeu, se não era judeu. Ele a todos abençoava, porque ele veio para abençoar todas as nações da terra. Mas feito esse teste na mulher, tão humilde, tão submissa, que a mulher responde, sim, Senhor. E respondeu com sabedoria, dizendo, os cachorrinhos comem.
as migalhas que caem da mesa dos filhos de Deus. Jesus olhou para ela. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Pode voltar para a sua casa. A sua filha já sarou lá. Para Deus não tem impossível, não tem horário, não tem distância. Porque de repente Jesus vê agora numa estrangeira alguma coisa tão linda que ele não conseguiu ver nos filhos de Deus. Jesus viu naquela mulher uma coisa tão linda que é difícil achar isso dentro do coração dos seres humanos. Porque o egocentrismo está sempre presente. A arrogância, a vaidade, o orgulho. O eu da pessoa é muito grande. Tem pessoa que não se curva de jeito nenhum. Tem pessoa que não abaixa a cabeça para Deus de jeito nenhum. Com gratidão fingida lá para o patrão. Quem sabe que ele fala assim, senhor, e até abaixa a cabeça. Porque está dentro da conveniência. Ainda que contra a vontade. Agindo contra a sua própria natureza. Fingidamente, alguém consegue até ser humilde. A pessoa chega até a falar assim, senhor, para o patrão. Mas não fala assim, senhor, para Jesus. Não fala assim, senhor, para Deus. Esta mulher, quando ela disse, Jesus, eu não mereço. Eu sou estrangeira. Mas Jesus, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores, dos filhos de Deus. Irmãos, Jesus deu esta palavra imperativa. Mulher, grande é a tua fé. Pode voltar. A sua filha já sarou lá. E ela não questionou. E ela não quis ainda escutar mais uma palavra. Não, ela veio com o objetivo, ouviu a palavra de Jesus e saiu vitoriosa. E diz a palavra de Deus que quando ela chegou em casa, a filha estava sã e salva. É questão de crer. Porque alguns ficam sempre assim em cima do muro. Será? Eu não sei se eu vou pela cabeça de Deus, eu não sei se eu vou pela minha cabeça. Porque tem pessoa que está sempre pronta para questionar Deus. Eles estão querendo achar um erro em Deus. Tinha pessoas que andavam onde Jesus andava, aquelas pessoas iam junto. Para ver se achavam um erro em Jesus. A mulher sirofenícia não veio buscar erro em Jesus. Ela veio na certeza que a bênção dela ia acontecer. E de fato aconteceu. É questão de crer. O salmista repetiu em todo o livro de Salmos: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Salmo 106, versículo 1. Também no 107, versículo 1. Dai graças ao Senhor. Seja grato. O problema da humanidade é falta de gratidão. A pessoa não agradece. Consegue falar muito obrigado na rua o dia inteiro, mas não consegue falar muito obrigado por Jesus. Obrigado porque nós temos a nossa amada igreja. Obrigado porque nós temos o nosso pastor. Que quando a pessoa é ingrata, a pessoa está fechando a porta da bênção. A pessoa esqueceu que Jesus cobrou de cada pessoa gratidão. Jesus curou 10 leprosos. Quando um só voltou para agradecer, ele disse: cadê os outros? Não foram 10 que foram curados? E por que um só voltou para agradecer? Deus, Ele requer que nós sejamos gratos. Em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Você está com o seu coração batendo.
Você está respirando. As lâmpadas do seu corpo estão acesas, que são seus olhos. O sangue quente está circulando na sua veia. Você tem família. Em tudo dai graças. Deus tem providenciado a água e o alimento. Em tudo dai graças. Deus tem providenciado uma igreja para você ser abençoado. Em tudo dai graças. Deus tirou você da feitiçaria, da idolatria, do engano, da mentira, da traição do demônio. Porque tem pessoa que não ama a verdade. Quem sabe que se fosse idólatra, amava o ídolo. Quem sabe que se fosse feiticeiro, amava a feitiçaria. E a pessoa está na verdade, então em tudo dai graças, disse o apóstolo Paulo, porque esta é a vontade de Deus. Eu vou contar uma ilustração muito interessante, muito pertinente a esta mensagem. Aconteceu exatamente na Segunda Guerra Mundial, pouco mais de 50 anos atrás. E lá na França, e na Europa como um todo, e envolvendo praticamente todos os países do mundo, desencadeou a Segunda Guerra Mundial, onde milhões e milhões de pessoas perderam as suas vidas. E tinha um capitão lá na França, que ele comandava o exército da França. O nome dele é Henri Perquin. Os inimigos da França procuraram emboscar esse capitão. Fizeram um cerco, uma emboscada, que é uma estratégia de guerra, e disseram: se nós matarmos esse capitão Henri, o exército vai ficar todo desnorteado. Aí a França vai ficar literalmente na nossa mão. Estavam mesmo dispostos a liquidar com aquele país. Teve um sargento, que também fazia parte do mesmo exército. O nome do sargento é Robert McCormick. E porque ele era um sargento muito inteligente, muito esperto, ele descobriu que uma emboscada estava preparada para fazer o cerco e matar o capitão Henri. Então ele procurou, até que encontrou o capitão e falou para ele: olha, negócio é o seguinte, eu estou sabendo que uma emboscada está sendo preparada para liquidar com a sua vida. Todo o exército da França vai ficar confuso. E esta emboscada está estrategicamente montada em tais e tais lugares, porque eu pesquisei. Que ele falou para o sargento Robert: mas você tem certeza para me pegar, para me matar? Ele falou: eu pesquisei, verifiquei, constatei, e o pior, vai acontecer isso a qualquer momento. A sua vida vai ser ceifada. Aí deu tempo do capitão fugir daquela emboscada. Ele não fugiu da guerra, mas ele fugiu daquela emboscada. Ele salvou a sua vida. E ano após ano, ele escrevia uma carta, mostrando toda a gratidão do seu coração por aquele sargento ter avisado ele, e porque a sua vida foi salva. Chegou no segundo ano, a redação da carta era mais ou menos com as mesmas palavras. No terceiro ano, dizendo assim: a minha gratidão é muito grande. E no quarto ano, e no quinto, e no sexto, e no sétimo, e no décimo, e no 15º, e no 20º, e no 30º ano. E quando completou 35 anos depois da guerra, chegou quase a atingir os nossos dias, esse capitão ainda escreveu uma derradeira carta para o sargento, dizendo: agora eu já estou chegando no final da minha vida, mas por sua causa
eu consegui me salvar. Você foi um instrumento que me livrou daquela emboscada. Ainda eu deixo mais uma carta. E sempre com aquelas palavras carregadas de gratidão. O sargento colecionou 35 cartas de gratidão. Escreva uma carta para Jesus. Nós vamos reunir todas essas cartas de gente grata. Diga para ele, eu não tenho nada a reclamar. Eu tenho tudo a agradecer. De gente que aprendeu com o Espírito Santo nesta noite que ter o coração grato é ter o coração semelhante a Jesus. Ter o coração agradecido, acontece o que aconteceu com a mulher Sirofenícia. Mulher, grande a tua fé. O único que recebeu a palavra de salvação foi esse leproso que voltou para agradecer. Para os outros, Jesus nem chegou a falar. Só curou a lepra. Agora este ganhou algo a mais. Ele recebeu a bênção completa porque foi o único que tinha gratidão no coração. Amém? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em